Versículo 9, vamos ler 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, não sei se falei certo aqui, mas também. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Se eu falo alguma coisa errada, vocês sabem o certo, né? Então eu muitas vezes faço isso. Aqui em capítulo 5 ele deu uma lista de alguns pecados, aqui ele deu uma lista um pouco maior sobre as pessoas que não vão receber o reino de Deus e ele fala sobre vários tipos de pecado aqui, né? Algumas coisas ele tinha falado em capítulo 5, outras coisas ele não tinha falado, mas aqui ele fala homossexuais, também ladrões, avarentos ele tinha falado, alcoólatras tinha falado, mas ele está mostrando que se você tem um estilo de vida de pecado, você lembra que a gente falou sobre isso ontem? Você decidiu que eu quero viver no meu pecado, isso que eu faço é minha vida e eu vou continuar fazendo, então você não vai receber o reino de Deus. Então nós precisamos saber julgar. Nós precisamos saber falar que isso aqui é aceitável, isso aqui não é. No contexto do capítulo 5, a gente viu isso com o pecado que existia na igreja. Aqui nós temos isso aplicado aqui, falando sobre o que está acontecendo, que não tem ninguém para julgar. Precisamos de pessoas que podem julgar, uma ajuda para o corpo de Cristo. Eu preciso fazer isso para mim mesmo e eu preciso de pessoas na igreja que podem falar: isso aqui a gente vai fazer, isso aqui é errado, não podemos viver dessa forma. Os pastores nas igrejas precisam saber o que é aceitável. Infelizmente, na igreja hoje, muitas igrejas não querem falar sobre pecado, eles vão olhar para essas coisas e muitas coisas eles não vão falar que é pecado. Eu vi, não vou nem falar que eu vi, não olhe para Facebook, essas coisas, porque você vai ver muitas coisas erradas, mas adultos, né, a gente pode falar sobre isso. Alguém vai arruinar uma família e a gente fala, tudo bem, é normal, vai ter consequência para as crianças, muitas vezes para algumas gerações as crianças vão sentir isso, depois eles vão passar isso para os filhos, é uma coisa que não é só você que vai sentir. A gente pensa sobre isso como algo normal, porque na nossa cultura é normal. Homossexuais é a mesma coisa. Na nossa cultura a gente tem que celebrar pecado e falar que isso é aceitável. Idólatras, todo mundo é idólatra. Todo mundo fora da igreja, sem Jesus, todo mundo tem ídolos, né? Tem alguma coisa que você está adorando, né? Isso aqui é meu Deus e todo mundo tem um Deus. Dentro da igreja, a gente pode cair na mesma coisa, de colocar outras coisas acima de Deus. São coisas que ladrões, até isso, a gente faz isso pensando que é normal. A gente fica... eu sei que é engraçado, mas com Netflix, com música, quantas pessoas não pagam porque usam Netflix de alguém, né? Não sei, é difícil. Eu não quero ser legalista, mas a gente começa a fazer essas coisas como algo normal. E aí a gente já está tendo desculpa para continuar fazendo errado. E começa a piorar, a gente começa a pegar música da internet que a gente não pagou. Alguém trabalhou, alguém
fez essa música e tem direitos e a gente precisa pagar. Se você pegar sem pagar, isso é roubar, né? As pessoas fazem isso de várias formas. A gente tem que tomar cuidado de chamar pecado de pecado. Se você está tirando algo de alguém, você tá roubando, né? Você pode pensar que é só música, ninguém vai sentir. Alguém trabalhou e está ganhando dinheiro com isso e você está pegando sem a pessoa deixar o que não é seu, né? Então, de novo, não quero ser legalista, mas ao mesmo tempo nós temos que olhar para essas coisas não como a cultura pensa, mas como é que a igreja pensa sobre isso. Mas eu gosto de versículo 11. A gente olha para isso e a gente pensa, nossa, então a gente está perdido. Porque se as pessoas que fazem essas coisas não podem receber o reino de Deus, que esperança nós temos? Mas olha o versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém. Que bom. Que bom que existe esperança. Se existe alguém, um adúltero, né? Um homossexual, um idólatra que fazia essas coisas, que vivia nisso antes de Jesus, existe esperança para essa pessoa em Jesus. Você pode ser lavado. Se você caiu, se você fez errado, se você pode simplesmente confessar, é o que falamos em capítulo 5, simplesmente confessar, voltar para Deus, Ele vai te receber de volta. Essa questão de homossexuais não é uma coisa tão fácil para a gente resolver aqui, mas a gente precisa entender que são pessoas que precisam de esperança, precisam de Jesus. Nós não estamos aqui para falar que existe um pecado pior que o outro. Eu entendo que existe a tentação, que é algo real, é um sentimento verdadeiro, mas nós precisamos entender que existem muitas coisas que vêm da nossa natureza que não é aceitável. Eu vejo nos meus filhos, o trabalho do pai não é que meus filhos chegaram perfeitos e eu preciso só manter eles nessa perfeição. Eles saíram com natureza de pecado. A natureza deles é fazer errado, é roubar. Meus filhos querem roubar das pessoas, meus filhos querem mentir. Meus filhos têm essa natureza que veio de mim e eles fazem errado. O trabalho do cristão é lutar contra nossa carne, contra nossos desejos da carne, o que é natural, porque nossa natureza é uma natureza de pecado. Agora eu preciso separar o que é da minha carne e o que é do Espírito, e em Jesus eu tenho o Espírito Santo para me guiar, para me convencer, para me dar poder. Então, quando a gente fala com alguém que não é cristão, a gente não coloca essas coisas como a mais importante. O fato de ser um pecador faz com que você precise de Deus. Se você está conversando com alguém, não mostra um pecado específico, mas fala sobre pecado em geral e depois mostra que em Jesus existe esperança para qualquer pessoa. Não importa, a gente não pode tirar uma ou duas dessas coisas e falar essas pessoas não podem receber, mas as outras pessoas podem. Todos nós temos alguma coisa aqui. Então, a gente foi lavado, a gente foi santificado, existe esperança para todas as pessoas, mas nós precisamos falar que pecado é pecado e não aceitar pecado em nossas vidas. Mesmo que a gente vai cair em pecado muitas vezes no caminho. A gente volta, a gente ainda não aceita, a gente fala que eu fiz errado e eu preciso voltar para Jesus. Então, ele deu essa lista para mostrar. Essas coisas não são coisas aceitáveis, mas a gente precisa de Jesus para ser lavado, para ser santificado, para ser justificado. Ele faz essa obra em nossas vidas. Todos nós somos pecadores. Lembra o que fala em Romanos 3:23?
Preciso abrir aqui porque eu não sei. Português ele fala, pois todos pecaram e estão destituídos. Essa palavra é difícil. Não consigo, eu ia tentar de novo. Da glória de Deus. Todos nós pecamos. Não existe ninguém que pode pensar que é acima dos outros, que é mais espiritual que os outros. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça de Deus. Então, essa lista não existe para falar eu sou mais do que os outros. Essa lista existe para falar que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça de Deus em nossas vidas. E lembra o que Jesus falou em Mateus 5? Ele falou sobre o pecado que está no coração. Ele falou, você não mata, que bom, né? Mas se não cumpriu a lei ainda, você tem que não ter ódio no coração. Ele fala sobre adultério, ele falou sobre os desejos que vêm no nosso coração, já é pecado. Então, existe um momento de tentação quando a gente começa a pensar sobre essa tentação e querer essas coisas e falar, realmente isso seria bom, né? Aquele primeiro momento é tentação. Eu preciso fugir dessa tentação. E depois, se você fica meditando sobre essa tentação, já é pecado no seu coração, porque você está querendo isso, você está deixando isso continuar. E depois, você pode entrar no pecado mesmo, se você não tomar cuidado. Então, a gente tem que lidar com isso antes de chegar nesse ponto. O perigo da imoralidade, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, Paulo aqui fala, Jesus pagou o preço para todos os pecados, ele cumpriu a lei, ele tirou o poder do pecado. Em Jesus eu sou livre. Tudo é permitido. Não existe um pecado que me faz perder a salvação. A blasfêmia do Espírito Santo, se você rejeitar a obra de Cristo, sim, a obra do Espírito Santo em nossas vidas é de convencer de pecado. Então, se eu luto contra o trabalho do Espírito e eu falo que não existe nada de errado, não existe pecado, então, se o Espírito Santo está me convencendo de algo, eu preciso aceitar que isso é errado e que Deus quer mudar isso. Se a blasfêmia do Espírito Santo é não deixar a obra do Espírito acontecer e rejeitar Cristo. Mas, fora disso, tudo é permitido. Isso significa que eu não vou perder salvação porque eu caí em algum pecado. Mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas não deixarei que nada me domine. O perigo do pecado é que eu penso, eu não vou perder salvação por causa disso. Então, eu posso continuar com o meu pecado e isso não vai tirar minha vida espiritual. O pecado vai nos separar de Deus, porque lembra que a gente tem o espírito e a gente tem a carne. O mais que eu estou vivendo na carne, eu estou alimentando a carne, eu estou dando força para a carne, eu estou dando toda a energia para a carne, eu estou morrendo espiritualmente. Eu não tenho mais aquela vida espiritual. Então, quando eu vejo que a carne tem poder e eu estou caindo nessas coisas carnais, nesses pecados, nessas tentações, eu preciso, naquele momento, já pedir perdão, eu preciso de arrependimento e voltar para o espiritual. Porque assim eu estou morrendo, crucificando, como Paulo fala em Gálatas, né, que nós precisamos crucificar a carne. Eu vou parar de alimentar a carne e eu vou voltar a dar vida para o Espírito. Eu vou viver no Espírito. Então é isso que eu preciso fazer. Não é que eu fiz isso, eu estou condenado. Não está condenado. Mas se você continuar alimentando essa carne, você vai morrer espiritualmente. É um processo. Não acontece uma vez que você caiu e você perdeu a salvação. Mas se você continuar alimentando a carne,
o espírito vai ficar mais fraco e em algum momento você vai parar de ter vida espiritual e você não vai ter poder mais para lutar contra a carne. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o pecado tem consequência. Eu preciso buscar os desejos de Deus. Lembra lá na lei, quando fala sobre o escravo que decide continuar vivendo como escravo? Eu gosto muito dessa parte. Eu acho que é Êxodo, eu não lembro o capítulo, depois eu vou achar. Mas ele fala na lei de Moisés sobre alguém que é escravo e ele serviu os 7 anos normal de ser escravo e depois ele pode sair livre. Depois de servir o tempo dele, ele pode ter liberdade, mas a lei de Moisés tem uma parte que fala se depois do tempo que você serviu, você quer continuar sendo escravo, existe essa possibilidade. E a gente pensa, mas quem ia querer continuar como escravo se você pode ter liberdade? Ninguém, né? Ao menos que você viu que servindo a mim, tendo liberdade, eu vou servir meus desejos, e eu sei que servindo meus desejos, eu vou ser escravo de mim mesmo e eu vou arruinar minha vida. Mas sendo escravo dessa outra pessoa, ele sabe o que é bom para mim, ele vai me colocar no lugar certo para fazer o que eu preciso fazer para ter uma vida boa. É isso que nós temos em Deus. Eu vou ser escravo de Deus porque ele sabe o que é bom para mim. Na minha carne, eu vou arruinar minha própria vida. Eu vou ser uma pessoa que faz tudo para mim mesmo, que vai acabar com todos os meus relacionamentos, eu vou acabar com minha família, eu vou destruir a vida das pessoas que eu amo, eu não vou ter mais relacionamento, eu vou perder meu trabalho porque eu só penso nos meus desejos. Tudo que é bom na minha vida eu não vou ter mais porque eu estou obedecendo minha carne. Mas servindo Jesus, ele vai mostrar o que é bom para mim, o que é saudável, como fazer as coisas certas. E sendo escravo de Jesus sempre vai ser a melhor coisa porque ele sabe o que é melhor. Versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aqui ele fala, nós fomos feitos para Deus, para fazer parte com ele. Ele nos criou para isso, para ter parte com Deus. Da mesma forma que a comida foi feita para o estômago, ele pensou na necessidade e ele criou para ter um propósito, para fazer alguma coisa. E ele falou, os seus corpos são membros de Cristo. Vocês fazem parte de Cristo, foram feitos para ele. E se você está unido com uma prostituta, o ato de intimidade, você está unindo duas pessoas. E fazendo isso, deixando duas pessoas ser uma pessoa, isso só pode acontecer dentro do casamento, porque você tem que fazer um compromisso, porque os dois se tornam um. E esses dois precisam ser um em Cristo, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Só existe um lugar que isso é permitido. Se você está fazendo isso, se unindo com uma prostituta, você está trazendo essa prostituta ao corpo de Cristo. Nós somos um com Cristo e agora você está sendo um com essa prostituta, então você está trazendo esse pecado, essa outra pessoa que não tem parte com Jesus, que é uma prostituta dentro
do corpo de Cristo, fazendo parte com o corpo de Cristo, Paulo está falando, você tem que pensar sobre o que você faz com o seu corpo, porque você já está unido com Cristo, você faz parte com Ele. Sendo cristão, você é um templo do Espírito, o Espírito habita em você e você é uma parte do corpo de Cristo. Então você tem uma responsabilidade com o seu corpo. Ele tinha falado, tudo me é permitido, mas qual é o resultado do pecado que estou fazendo? Então ele fala aqui sobre o peso do pecado. Né? Se você está fazendo parte, você está unindo com uma prostituta, você está deixando Cristo, está deixando o seu pecado ter parte com Cristo. É muito ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Com o nosso pecado, porque nós fomos feitos para Jesus, para fazer parte do corpo de Cristo, e nós não podemos deixar nossa carne reinar em nossas vidas mais, porque nós somos parte de algo maior. Ele fala, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, nós temos um espírito com Jesus, nós fazemos parte do corpo dele, nós precisamos estar separados do pecado. Então, ele fala no final do versículo 18, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então nós temos que fugir da moralidade sexual porque esse pecado é diferente. Nós somos de Deus, nós fomos comprados. Ele pagou o preço na cruz. E por alto preço, ele fala. O preço para comprar nossa salvação, nossa vida espiritual, foi um preço alto. Jesus foi para a cruz para pagar esse preço. Então, nós precisamos entender que eu não posso vender, eu não posso deixar outra pessoa fazer parte desse corpo de Cristo, se não é da forma que Deus deixou. Ele pagou o preço. Eu não sou mais meu, eu não tenho mais essa liberdade, porque Jesus me comprou com o corpo dele. Ele pagou o preço, ele morreu, ele sofreu para me comprar. Eu sou o santuário do Espírito, ele habita em mim, ele faz parte de mim. O Deus faz parte de mim, ele vive aqui no meu corpo. Então, quando a gente peca sexualmente, o resultado, o que a gente está fazendo nisso é muito pior. Então, ele está falando que existe uma consequência maior, o peso desse pecado é maior que os outros pecados. Todos os pecados fazem a mesma coisa, de tirar nossa vida espiritual, porque a gente está alimentando a carne, a gente está focado na carne, estamos tirando o poder do Espírito. Mas esse ato tem um peso maior, por causa de quem nós somos, porque nós somos o corpo de Cristo, o santuário do Espírito, e estamos usando esse corpo que foi separado para Cristo, foi santificado, estamos usando isso para cometer esse ato de pecado. Então a gente tem que entender o peso disso. Nós somos comprados. Eu não sou mais agora eu pertenço a Deus e eu preciso lembrar disso o tempo todo. Então é muito importante a gente pensar sobre o perigo do pecado e de imoralidade sexual e todos os pecados, né? Eu preciso dar minha vida de volta para Jesus. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele pagou o preço que eu não podia pagar.
e agora eu pertenço a ele. Romanos 12:1, a gente vai terminar com isso. Ele fala: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O culto racional porque ele já pagou o preço. Você pertence a ele. Então, a coisa racional é você oferecer seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o racional. Nós somos de Cristo, nós fazemos parte com Ele. Ele habita em nós. Então, temos que viver dessa forma. No próximo capítulo falamos sobre casamento. Vai ser interessante também. É um pouco pesado essa parte sobre pecado, mas é muito, muito importante para a gente. Temos que deixar Deus falar com a gente nessas coisas. Amém? Qualquer pergunta, escreve. Estamos... não sei se talvez na segunda a gente pode conversar sobre qualquer dúvida, alguma coisa. Eu vou falar com o Hudson sobre isso. Mas tem muita coisa aqui, então se ficou uma coisa que não ficou claro, ou se vocês querem colocar uma coisa a mais, podemos separar um tempo para conversar. Mas por hoje é isso. Amém? Até capítulo 7. Deus abençoe.